Levíticos, no capítulo de número 26. Deixa aberto aí. Vocês podem ficar sentados, irmãos. Hoje nós vamos dar um passeio no capítulo 26 de Levíticos. Eu quero dar um tema para essa mensagem: promessas da aliança. Deus fez uma aliança, e nós sabemos que a aliança que Deus faz, se depender única e exclusivamente dele, não quebra, mas nós quebramos alianças. Nós, às vezes, por nossas iniciativas, nossas escolhas, nós acabamos quebrando algumas alianças que são estabelecidas por Deus. Então, quero como objetivo nesta mensagem que os irmãos sejam gratos e responsáveis diante da aliança que Deus estabeleceu com cada um de nós. E após vocês estarem aí com a Bíblia aberta no capítulo de número 26, Deus fez como uma espécie de um contrato. A aliança é como se fosse um contrato. Nesse contrato, onde Deus estabelece regras claras e definidas. Quando Deus faz uma aliança, e se a gente olhar para a aliança, ela não tem começo, meio nem fim. Ela não tem solda, ela não tem começo nem fim. Então, Deus é assim, Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Deus é infinito. Quando Deus começou a existir? Meu irmão, Deus é infinitamente. Antes de todas as coisas existirem, Deus já existia. Amém? Então, este tema sobre aliança, ele percorre toda a Bíblia. E Deus estabeleceu aliança, eu quero que vocês observem, com quem? Com Noé, com Abraão, com Isaac, Jacó, o povo de Israel, com Davi e com a igreja por intermédio de Jesus Cristo, que Jesus é a aliança entre nós e Deus. Então é uma nova aliança. Então a aliança com Deus pode ser incondicional, como foi feita com Noé. Ela foi feita incondicional, uma promessa unilateral. Somente Deus estabeleceu isso por parte dele, sem esperar nenhuma atitude do homem. Então Deus faz uma promessa, faz uma aliança e não espera nada do homem. E ele fez isso com Noé. Ou ela pode ser condicional, como é feita com o seu povo, uma aliança com condições. Assim como Israel, também nós, por intermédio de Jesus, temos uma aliança. Nunca devemos esquecer disso, nós temos uma aliança com o Senhor. Por isso, vejamos com cuidado algumas das promessas que normalmente fazem parte da aliança divina conosco. Promete bênçãos. Olha só, na aliança há uma promessa de quê? Primeira parte, bênçãos. Porque nosso Deus, ele é fiel. Deus é galardoador daqueles que buscam. É isso? Ele é galardoador. Então vamos lá. Do versículo 3 do capítulo 26, se você tiver com a tua Bíblia aberta aí, de Levítico, tá? Capítulo 26, Levítico. Do verso de número 3 até o verso de número 13, diz assim: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei a chuva ao seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará à vidma, e a vidma se achegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante.
e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olhareis, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei conforme a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha há muito tempo guardada, e tereis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, e que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões dos vossos jugos, e vos fiz andar ereto. Somente até aqui. Meu Deus, eu quero te agradecer por esta mensagem, por esta palavra que o Senhor já falou em meu coração, que teu povo possa recebê-la, Senhor, e guardar em os vossos corações também, para que não venhamos pecar contra ti, Deus. Fala em nossos corações, por amor do teu nome, eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que nós observamos nessa aliança é uma promessa. Promessa de bênção, promessa que o Senhor guardaria o povo, promessa de fartura, desde que eu sirva a Deus, desde que eu tenha uma vida íntegra com Deus, desde que eu escolha servir a Deus, desde que eu não venha romper com o Senhor. No verso de número 4, Deus em sua aliança promete bênçãos para o obediente. Vamos lá no verso 4, diz assim: então eu vos darei a chuva e a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Se você for obediente, o Deus que nós servimos, Ele estende as suas mãos, e Ele promove o impossível sobre a tua vida. Irmãos, eu não canso de falar isso. A pior crise no Oriente Médio, no antigo Oriente Médio que teve, onde houve uma sequidão, Abraão foi próspero. Eu não estou falando de prosperidade somente de ser uma pessoa servo de Deus. Foi próspero porque ele temia Deus, e ele andava com uma aliança com Deus. Ele era aliançado com Deus, sabia quem era Deus. E nós precisamos nunca nos esquecermos de que Deus, Ele é fiel. Então Deus promete a Israel as seguintes bênçãos: abundância de alimento. Aí vamos para o verso 5. E a debulha vos chegará a vídima, e a vídima se achegará a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na terra. Uma das coisas, a maior preocupação hoje da humanidade é segurança. As pessoas já saem preocupadas, mas se você teme a Deus, e você anda nos seus retos caminhos, há uma promessa. Ela não é só para Israel, essa promessa se estende, porque você foi enxertado em Israel, você é o novo Israel de Deus. Mesmo aquelas bênçãos que estavam sobre a nação de Israel, Deus, Ele derrama sobre a igreja hoje. Nós devemos tomar posse das promessas que o Senhor... Tem gente que fala: não, o Antigo Testamento não serve mais, nós vivemos na nova aliança. Meu irmão, nós temos que olhar que a palavra de Deus é imutável. O próprio Deus é imutável, e a sua palavra é fidedigna, ela ainda continua até hoje, meu irmão. Nós precisamos tomar posse sobre essa questão de não quebrar a aliança com Deus. Toda vez que um homem ou uma mulher quebram uma aliança com Deus, as consequências são geralmente danosas.
Então Deus promete a Israel as seguintes bênçãos: uma abundância de alimento, que nós falamos. O verso 6, as pessoas vivem desesperadas, procurando solução para os seus problemas, mas olha o que no verso 6 vai dizer, que Deus promete paz. Vamos lá para o verso 6, e diz assim: também darei paz na terra. Paz, né? Mas que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento. Você pode estar passando no pior mar encapelado da tua vida, você pode estar olhando as situações adversas, mas você tem paz. Você tem paz, sabe por quê? Porque você tem aliança. Você tem uma aliança, e você sabe que aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir na sua vida, meu amado. Nosso Deus é fiel, aleluias. Mas uma das coisas também, que as pessoas às vezes pedem, mas duvida, e nós não devemos duvidar, nós devemos crer. Agora, o que Deus nos dá? Vitória sobre os nossos inimigos. E eu quero aqui relacionar os inimigos visíveis e os inimigos invisíveis. Mas como eu posso entrar num campo de batalha apenas confiando na minha força? Não, eu devo confiar no Senhor. Eu devo entender que Deus, Ele reveste o servo dele, Deus capacita o servo dele para esse campo de batalha. Abram as suas Bíblias aí, deixa aberto no verso 7, diz assim: perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Irmãos, é claro que Deus está falando aqui. É claro que havia uma perseguição implacável contra o povo de Israel, e é diferente hoje contra a igreja? Não, irmãos. Nós, igreja do Senhor, passamos por combates, passamos por lutas adversas, mas se nós confiarmos no Senhor, crermos única e exclusivamente nele, dedicarmos nossa vida ao Senhor, Deus, Ele tem uma aliança conosco, e Ele cumpre a sua palavra em nossas vidas, amados. E Ele também nos dá uma das coisas que mais se procuram hoje: saúde. Vamos lá para o verso número 9. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei conforme a minha aliança convosco. Preste bem atenção: e para vós olharei. Sabe o que é o olhar de Deus? É sabendo que Ele tem um povo que clama por Ele, é saber que Ele tem um povo que tem uma aliança com Ele. E vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Você ser servo de Deus num tempo tão difícil, servir a Deus num tempo em que há uma inversão de valores. As pessoas hoje trocam o que é certo pelo errado, e o errado passou a ser certo. E hoje nós precisamos entender que se eu e você, meus amados, conforme está escrito aqui, e para vós olharei, Deus olha para o seu povo, e vos farei frutificar. Está falando David, e está falando também de nós, pessoas, frutificarmos nessa terra. Aleluias. E confirmarei a minha aliança convosco. Deus quer confirmar a aliança dele com cada um de nós, mas para isso eu tenho que crer, para isso eu não posso duvidar. E agora, amados, ainda que haja alguma diferença entre as promessas de Deus feita a Israel para a igreja, não há dúvidas de ser obediente. Sempre que nós somos obedientes, nos traz vantagens. E eu quero separar aqui para que possamos entender. Sabemos que o Novo Testamento, que ele nos promete o quê? O alimento
a cada dia. Não é isso que Jesus falou? Não andeis, não é isso? Mas o povo estava preocupado com o alimento. Ele diz que alimentava as aves do céu, não é isso? E aí ele diz que ele, em relação à igreja que somos nós, estava falando para os discípulos e se estende até nós, que a nós devemos ter fé, quanto mais vós, homem de pouca fé. Então não se preocupe com o dia do amanhã, não se preocupe, eu não tenho. Deus é provedor, Deus é fiel, meu irmão. Eu tenho uma experiência, irmãos, que eu ouvi de uma pessoa na igreja. Eu falei, olha, tu não se preocupa, porque o Senhor, Ele continua mantendo os seus Elias na terra. Irmãos, em Cristo Jesus eu não minto. Ele no outro dia chegou feliz falando comigo, pastor, Deus abriu uma porta para mim. Eu falei, é isso que Deus faz. Então Deus é fiel, Ele vai nos dar o sustento diário, o alimento necessário. Louvado seja Deus. Paz, mesmo em meio à tribulação. Qual foi a mensagem de domingo? Mar encapelado, os discípulos remavam, o mar era contrário, e não era apenas uma onda, era uma mega onda. E Jesus então dá uma ordem para os elementos e foi-se grande bonança, paz. Você sabe que no momento que a gente está desesperado, a gente busca socorro em tantas coisas, mas o socorro bem presente na hora da angústia é Deus. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluias. Saúde espiritual, irmãos. Olha, você quer coisa melhor? Mas eu tenho uma saúde boa. Mas se você não tem saúde espiritual, meu querido, não vale muito. Tem pessoas que realmente têm saúde física, mas espiritualmente estão mortas. Você olha aí, né, no cenário, as pessoas, né, bombadas, malhadas. Eu não tenho nada contra isso, acho que isso é até bom para a saúde física, mas é espiritual, porque nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então eu tenho que trabalhar essas três áreas, porque senão eu vou ficar defeituoso com alguma área da minha vida. Eu preciso trabalhar meu corpo, claro, fazer minha caminhada, é necessário para baixar o nível glicêmico, eu preciso fazer isso. Eu preciso cuidar das minhas emoções, porque senão a pessoa acaba tendo um infarto no miocárdio, né? A pessoa desesperada, qualquer problema. Você precisa cuidar das tuas emoções, mas você precisa cuidar da tua vida espiritual também. E quem cuida? Deus, através do seu Espírito em nossas vidas. Se o Espírito dele estiver habitando em nós, meus amados, nós vamos ter paz em meio às lutas. Outra coisa que eu vejo, nós temos comunhão plena com Ele mesmo. Ter comunhão plena com Deus. Sabe, aquela comunhão que Deus está presente, Deus está nesse negócio, Deus está nesse casamento, Deus está no meu trabalho, Deus está no percurso para o meu trabalho, Deus está me acompanhando, Deus Emanuel, Deus conosco, irmão. Deus está conosco todas as horas, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Deus maravilhoso, aleluias. Então não devemos esquecer da partícula. Agora entra uma coisa, tem uma partícula aqui, como fundo de pano, que senão a gente passa direto. O nome dessa partícula é si, ou se. Vamos lá? No verso 26, 3. Se andares. Se, tem isso, irmão. Se eu não andar, já começa por aí. Se andares nos meus estatutos. E para quem não anda? Essa promessa é para quem está envolvido. Essa promessa é para quem tem aliança. Essa promessa é eu que decido também se eu quero ou se eu
não quero. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes. Se. Mas Deus não oferece apenas bênção. Ele promete ainda castigo. Meu Deus, calma aí. Pastor, Deus está querendo me abençoar ou Ele está querendo me castigar? Não. Nosso Deus é amor, mas também Ele é fogo. Opa! É amor, meu irmão. Mas Ele é fogo que consome. E aqui é que as pessoas podem não entender que Deus trata. Vamos lá? Primeira coisa aqui que eu observo é o castigo para os desobedientes. Vamos lá, verso 14 ao 16. Diz assim: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma do meu juízo, e não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança. Quem invalida a aliança aqui é Deus ou o homem? Deus? É o homem. É o homem que está invalidando a aliança. Que Deus tem uma aliança que é firme, mas o homem invalida a aliança quando ele não cumpre. Tem um requisito que Deus estabelece: se você andar, se você for fiel, se você cumprir, mas quando eu não cumpro esse se de Deus, eu estou invalidando a aliança que Ele fez comigo. Porque quem morreu na cruz foi Jesus, não foi? Quem derramou o sangue foi Jesus. E esse versículo, João 3,16, eu sempre cito ele, porque ele me abre um leque. O que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, agora vem, para que todo aquele que nele crê. O que acontece se você crê em Deus? Tenha a vida eterna. Mas se o cara que não crê? Se você crê, mas se você não crê, aqui tem como pano de fundo, eu tenho que entender isso. Aí, Deus amou todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, então o mundo... Não, meu irmão, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna por quê, irmãos? Porque isso é um corpo. E a Bíblia diz que o corpo volta para o pó da terra. Mas o que está dentro do corpo, que é o teu espírito, que Deus soprou, volta para Deus. E a tua alma? E a tua alma? E é isso, os teus sentimentos, é isso que está dentro de você, a tua alma. A tua alma é a tua identidade, é o teu DNA para Deus, é a tua alma. O que nós temos feito com o que está aqui dentro? O que está aqui dentro precisa ser forjado como ouro. Você não encontra ouro na superfície. Encontrei uma pipeta de 5 quilos de ouro na superfície. Não encontra. Para encontrar ouro, o garimpeiro ele vai nos locais e escava bem profundo, irmãos. Você só encontra no profundo aquilo que é precioso, aquilo que tem valor, é no profundo. E Deus muitas das vezes quer entrar no profundo conosco para extrair de nós. Deus sabe que você tem valor, mas eu preciso entender que só um vaso por si só não tem valor, porque o vaso por si só, ele não tem grande valor, mas o produto que está dentro do vaso, aquilo que está dentro do vaso faz a diferença. É o que Deus derrama sobre o vaso, é a nossa vida perante o Senhor. Glória a Deus, aleluias, aleluias. E aqui, meus amados, Deus prometeu a Israel
no verso 16, a parte B, diz assim: porei sobre vós terror, e tísica e febre ardente que consuma os olhos e atormente a alma, e ser-me-eis em vão a vossa semente, pois o vosso inimigo a comerão. O se, que não cumpriu o se, porque se ele cumpre o se, ou ela cumpre o se, isso tudo Deus repreenderia, mas como não? Então a falta de alimento, uma das primeiras coisas que acontece, falta de paz. No verso 16: e então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror. Opa, não é mais paz, é terror agora. Quando eu não cumpro o estatuto de Deus, a vontade de Deus, que foi estabelecida para a minha vida, Deus tem para cada um de nós, e nós sabemos o nosso limite, nós devemos conhecer o nosso limite. Nós não devemos romper barreiras se Deus estabeleceu limite para cada um de nós. Ainda, além do terror, derrota. Vamos lá para o verso 17, diz assim: e porei muita face contra vós, e sereis ferido diante de vossos inimigos que vos odeiam de vós, se assenhorarão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu perseguirei e castigar-vos-ei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Sabe o que Deus está querendo? Arrependimento. Primeiro Ele dá a bênção, se quando eu não obedeço, vem as consequências. Mas Deus é amor também. Mas Deus, Ele não quer perder nenhum de nós, irmãos. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus faz com que venhamos a nos render diante dEle. E nós às vezes temos consequências das nossas insanidades, dos nossos pecados, é isso que nos afasta de Deus. Mas Deus sempre promove o retorno, Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos ama, amados. Então, será que convosco, participante da nova aliança, é muito diferente? Será? Para pensar nisso. Será que hoje, na nova aliança, isso é muito diferente? Eu creio pessoalmente que não. Não é diferente. Deus é o mesmo. E se for preciso ainda, nos castiga. Se for necessário, Ele vai nos castigar sim. A desobediência pode nos levar. Primeiro ponto, a passar necessidade. Sabia disso? A desobediência a Deus pode fazer com que você passe necessidade. Sentir falta de paz. Como é que esse indivíduo consegue ter paz e eu não tenho paz? Falta de paz. Então, como um cristão pode estar sem paz? Como? Geralmente quando está em pecado. É o pecado que faz separação entre Deus. Isso é fato, irmãos. É o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Letra C, a sermos derrotados pelo inimigo, irmãos. O inimigo, ele ciranda, mas se ele vê uma brecha, por isso que o Senhor, Ele é tremendo, irmãos, quando Ele fala assim: não deis lugar ao diabo. Um lugar é apenas como uma analogia, um terreno vazio. Aí o indivíduo viu o lixeiro passar, fala assim: vou ali, joga o lixinho ali. O terreno está vazio. Mas se o terreno tiver uma casa, tiver um muro, alguém joga lixo? Não joga, porque tem alguém naquele terreno. Mas quando não tem ninguém no terreno, as pessoas vão jogar o lixo ali, vai virar um entulho de lixo. Por isso que Deus fala: não deis lugar ao diabo.
Não posso dar lugar a ele. E ele não precisa de muita coisa não, é apenas uma brecha pequena. É apenas uma pequena brecha. Ele entra e faz arruaça na vida das pessoas. Além disso, perdermos a comunhão com Deus. Lembra de Adão? Quando Adão comete pecado, a primeira coisa que Adão fez foi o quê? Procurar Deus? Ele foi? Senhor, eu pequei, eu quero falar com o Senhor, por favor, vem aqui. Não. O que ele fez? Porque eu vou me esconder de Deus. Eu fiz besteira. Não é isso, irmãos. E a hora da gente quebrar, o carro-chefe. O que é o carro-chefe? O orgulho. A gente tem que quebrar o orgulho, falar para Deus: Senhor, pequei, como Davi. Olha, o Davi eu acho um camarada muito interessante, porque ele não tinha esse negócio não. Ele deitava no divã de Deus mesmo e falava assim: eu contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Lava-me, Deus. Ele estava se sentindo sujo. Torna-me dar a alegria da salvação. Davi estava até botando em questionamento: será que ainda vou ter salvação? Tornar da alegria, é isso aí, o crente precisa ter a alegria da salvação, amados. Quando a gente perde a alegria da salvação, tem alguma coisa errada. Por isso que eu sempre digo: irmãos, você tem certeza da sua salvação? Eu não sei. Eu estava conversando com o irmão, eu falei isso aqui uma vez, a gente não bate papo, eu falei: você tem certeza da tua salvação? Ele: opa, de repente assim, não sei. Quantos anos tu está convertido? 13 anos. Eu falei: 13 anos? Você não tem certeza da tua salvação? Ele: olha, eu acho que eu preciso acertar algumas coisas na minha vida. Eu falei: então acerta logo, porque pode ser que hoje mesmo peçam a tua alma, e o que tu tem para o que te pedes? Entendeu, irmãos? É assim, a gente tem que acertar nossa vida, é já, é hoje, não ficar procrastinando não. E tem pecado que é audível e é visível, e aqueles pecadinhos de estimação que a gente bota embaixo do tapete. Meu bibilu, tem 25 anos, pastor não sabe, presbítero não sabe, mas eu te amo. Aí fica igual um nenenzinho com pecadinho assim, amo esse pecadinho. Pecado de estimação, irmãos. Toma cuidado com o pecado. Pecado é pecado. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. E às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus como juiz, e a Bíblia diz que só existe um juiz. Um juiz. A Bíblia é clara. A Bíblia diz que antes de eu tirar um cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave do meu olho. Tem um cisquinho no teu olho aí, eu estou vendo aqui. Mas esquece da trave que está no teu. Por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia é clara quando fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Porque é fácil olhar, né? O irmão deu uma topada aí, ó, tá vendo? Fulano está tropeçando ali. Olha, ó, está tropeçando. Quando eu olho para mim, eu tenho até medo. O autor do livro, acho que foi Caio Fábio, se não me engano, ele escreveu um livro. Ele disse que ele foi puxar um fio do cerne do seu caráter e veio uma grossa corda. Pelo menos ele teve coragem de falar que veio uma grossa corda. Nós somos falhos, irmãos. Se Deus fosse julgar cada um de nós hoje aqui pelos erros que cometemos, quando Deus olha, fala: a marca do sangue. O sangue, o sangue, o sangue. É o sangue de Cristo. Quando Deus avalia, é o sangue. Aí ele faz menção do que Paulo diz: e Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. Misericórdia. E a misericórdia de Deus é todo dia Ele tem misericórdia de nós. Se não fosse a misericórdia do Senhor, meu querido, onde estaríamos agora? Se não fosse
essa misericórdia. Então Deus, em sua aliança, também promete perdão. Opa, aqui, olha só, se castigo, se eu não obedeço, e o perdão, não é isso? Abra a sua Bíblia aí, deixa ainda aberta aí no versículo 40 de Levíticos, verso 40. Até o 42, diz assim: e então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. E então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Israel, e também da minha aliança com Abraão, me lembrarei, da terra me lembrarei. Primeira coisa que eu preciso entender: Deus é infinitamente misericordioso. Ah, mas eu sei que Ele é misericordioso, mas quando eu erro com Deus, eu preciso ir a Ele. Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós outros. Eu preciso ter essa iniciativa. Eu errei com Deus, então eu não posso ficar esperando Deus abrir os céus e falar: meu servo, minha serva, eis que eu te perdoo hoje. Não, eu pequei. Temos que ser sinceros com Deus. Eu errei, eu tenho que falar com Ele. Mas aí é uma promessa que está logo na introdução do verso de número 40. E então confessarão a sua iniquidade. Confessa, fala para Deus. Você sabe, e você sabe que Ele entende isso. Ah, mas Deus já sabe. Mas falou para Ele, você confessou para Ele, você abriu o coração para Deus, você partilhou isso para Ele, você deitou no seu divã e falou: Deus, foi contra o Senhor, eu errei, eu quero aqui não rasgar minhas vestes, mas rasgar meu coração diante do Senhor. Preciso do teu perdão, preciso da tua graça, da tua misericórdia na minha vida. Irmãos, um marceneiro, ele pega uma madeira. Você já viu um marceneiro? Ele pega uma lixa bem grossa. Você já viu o marceneiro fazendo assim na lixa? Na madeira? Como é que ele faz? Ele machuca a madeira, não machuca? Machuca a madeira. E às vezes o tratamento de Deus dói. Eita glória! Mas depois que a madeira, Ele bota todo, talvez um betume ali, né? Uma laqueação bonita ali, transparente, não é isso? Bonita, uma madeira linda. Mas primeiro, para passar pelo processo, sente dor. Ou você acha que quebrar o vaso não dói? Dói. O vaso quebrado dói. Mas depois de restituído, olha, Deus não bota um vasinho no cantinho de ficar de qualquer jeito, não. Deus bota um vaso de destaque. Para quê? Para que louvem o nome dEle. Aleluia. É Ele. Ele restitui tudo. Bota tudo no lugar, meu irmão. Tudo, Ele faz tudo. Aleluia. Então, como membros da nova aliança, comportamos-nos com gratidão e responsabilidade, meus amados, sabendo que Ele promete, e se Ele promete, Ele cumpre. Aleluias. Bênçãos para o obediente. Você é obediente? Tem bênção para você. Castigo para o desobediente, e perdão para o arrependido. Bênção para quem está com Ele.
Castigo para quem não quer mais nada com Ele, se desvia dele. Mas o amor dele, meu amado, o amor desse Deus, Ele perdoa. Ele perdoa. Perdoa. Por isso que Jesus dá uma lição maravilhosa. Devemos perdoar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 70 vezes, 7. 70 vezes 7. E olha que às vezes a gente fica igual siri na lata, né? Deus, eu tenho que... papai, eu fico igual criança. Meu pai, eu tenho que fazer... Tem. Hoje mesmo eu passei uma experiência e falei com minha esposa. Eu falei, na hora que eu ia falar, papai falou, quem é você? Eu falei, eu sou crente. Papai falou comigo. Ele falou, se tu é crente, então, enche a tua boquinha. Obrigado pela correção. Eu falei para ela, Deus falou comigo. Um monte de guimba de cigarro. Um monte de guimba de cigarro ali. Eu falei, eu não fumo, mas por que... Quem é crente? Quem é crente? Quem é crente, irmão? Porque o homem natural, eu contei uma experiência para ela, eu não tinha casado com ela, morava do lado da casa de um camarada, tinha um pé de goiaba daquelas que parecia abacate, já viu um abacatinho assim, lindo, aquela goiabeira. Olha, eu tenho um saudosismo daquela goiaba. Que goiaba gostosa, rapaz. Eu cultivava aquela goiaba. Aí o abençoado chegou para mim e falou assim, ô vizinho, eu posso cortar os galinhos que está aqui? É só o galho, está indo para tua... Pode. Saí para trabalhar. Quando eu voltei, derrubou, entrou no meu quintal, derrubou o pé de goiaba. Mas não era crente, né? Aí o velho homem, igual um leão lá na porta dele, falando, bravo. E hoje, irmão, se acontece um negócio desse, como é que a gente tem que reagir? Qual é a nossa reação? Sabe? A gente tem que estar pronto. E isso serve para mim. Quando eu falo, o meu ouvido está mais próximo da minha boca, então isso serve muito para mim. A gente tem que trabalhar nossas emoções, permitir que o Eterno venha forjar nosso caráter. Aleluias! Glória a Deus! Então aprenda uma lição, irmãos. Deus tem uma aliança. E nesta aliança Ele tem um contrato conosco. E nesse contrato Ele finaliza em Apocalipse, ser fiel até dar-te-ei fiel. Vamos ficar de pé?